No início do filme, o resgate do soldado Ryan, nessa cena onde os soldados estão prestes a invadir a praia, nós podemos ver que alguns estão passando mal, o que realmente aconteceu na vida real. E o que muita gente não sabe é que além do enjoo normal que algumas pessoas têm no mar, no dia D, muitos soldados passaram mal porque comeram demais. Pois é, horas antes da invasão, ainda dentro dos navios, eles receberam um grande banquete de café da manhã com tudo de melhor e mais gorduroso que vocês podem imaginar, tendo em vista que aquela poderia ser a última refeição de muitos homens. E a barriga cheia, em conjunto com o nervosismo, fez muitos soldados passarem mal antes, durante e depois da invasão. Sabia que os paraquedistas aliados foram os primeiros que participaram do lendário Dia D? A Operação Overlord é famosa pela invasão das praias da Normandia nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho de 1944. Mas essa foi a quinta e última fase dessa operação. Os paraquedistas participaram da primeira fase 6 horas antes, no início da madrugada. Mais de 23 mil paraquedistas foram lançados atrás das linhas inimigas dentro da Normandia, para diversas missões estratégicas de combate. Mas a defesa aérea alemã atacou rapidamente os aviões aliados, provocando uma grande confusão. E muitos paraquedistas acabaram se espalhando em diferentes regiões da Normandia. Mas apesar de toda a confusão, a missão dos paraquedistas foi considerada um sucesso, salvando a vida de milhares de soldados aliados durante a invasão das praias. O que eram aquelas embarcações que transportavam os soldados aliados até as praias durante a invasão da Normandia no dia D? Quem assiste às séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. No final dos anos 30, um simples carpinteiro de Nova Orleans chamado Andrew Jackson Higgins projetou um barco especial para navegar pelos pântanos rasos da Louisiana. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os militares norte-americanos rapidamente descobriram esse barco e perceberam que seria perfeito para operações de desembarque de tropas nas praias. Após muitos testes e modificações estruturais, nasceu o barco de Higgins. O governo então fechou um contrato milionário com um empresário que produziu mais de 20 mil unidades até o fim da guerra. E mais de 1.500 foram utilizados durante a invasão das praias da Normandia no dia D. É verdade que alguns soldados aliados perderam a vida afogados no mar pelo peso dos equipamentos durante a invasão do dia D. E a resposta é sim, existem vários relatos e registros. Mas esses soldados não utilizavam um cinto inflável especial para evitar isso. E a resposta também é sim, mas muitas vezes esses cintos salva-vidas pioravam ainda mais a situação. Isso porque, apesar de ser carregado na cintura, para o emprego no mar, ele deveria ser levantado até a altura do peito, utilizado embaixo dos braços como uma grande boia. Mas em meio ao caos da invasão, muitos homens acionaram o cinto ainda na cintura, que inflava rapidamente de forma automática. E assim, com ele inflado na cintura, o grande peso dos equipamentos fazia o soldado girar com a parte superior do corpo embaixo d'água. Já ouviu falar no grupo de paraquedistas do dia D, conhecidos como os 13 Imundos? Esses 13 paraquedistas faziam parte de um batalhão de demolição da 101ª Divisão Airborne, comandados por James McNeice, também conhecido como James Nojento. Esses homens passavam semanas sem tomar banho e com o mesmo uniforme, sem contar que eram jovens rebeldes que brigavam com todo mundo e desobedeciam ordens oficiais. Durante a preparação para a invasão do dia D, o comandante James McNeice, por ser parte indígena, fez um moicano e uma pintura tribal de guerra no rosto. Isso aumentou a moral dos outros soldados que fizeram a mesma coisa. E esses 13 imundos participaram de várias missões de sabotagem durante o dia D, salvando a vida de milhares de soldados. E como essas eram missões de alto risco, infelizmente apenas 5 sobreviveram.
No filme O Resgate do Soldado Ryan, muitas pessoas já notaram que o Capitão Miller aparece usando um colete muito estranho que parece um colete de pescaria. E muitos dizem que esse foi um erro de produção porque nenhum outro soldado usava esse tipo de colete. Mas por incrível que pareça, ele realmente existiu. O chamado colete de assalto foi projetado em abril de 1944 especialmente para a invasão da Normandia no dia D, e foi distribuído em baixíssimos números para alguns soldados da 1ª, 4ª e 29ª Divisão de Infantaria e também para o 2º Batalhão dos Rangers, como é o caso do Capitão Miller nesse filme. O colete de assalto foi projetado especialmente para aumentar a capacidade do transporte de munições e granadas pelos soldados. Mas na vida real ele nunca foi muito popular entre os soldados por ser muito grande e atrapalhar em alguns movimentos. Já ouviu falar no mapa de evasão do dia D? Em fevereiro de 1944, durante as preparações para a famosa invasão da Normandia no dia D, os britânicos tiveram a brilhante ideia de criar um pequeno kit de fuga para os paraquedistas e também para os pilotos, composto por uma bússola botão, uma pequena serra e um mapa chamado Zonas da França, com 60 por 60 centímetros que era fabricado em tecido para aumentar a resistência. Mas diferente dos mapas tradicionais, o mapa de evasão não era tão complexo. Ele servia apenas para mostrar a localização básica de um soldado perdido, para que ele pudesse bolar um plano de fuga para uma região mais segura. Durante o dia D, os soldados carregavam esses mapas dobrados dentro dos capacetes, também costurados no interior dos casacos e até mesmo enrolados no pescoço, como nós podemos ver em diversas fotos. O que eram os chamados bangalores utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, brilhantemente apresentados no início do filme O Resgate do Soldado Ryan durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Já prevendo uma invasão aliada, o exército alemão fortificou as praias com diversos obstáculos no mar, na areia e também o cercamento com centenas de milhares de metros de arame farpado, organizados em fileiras para dificultar ao máximo a passagem até os bunkers. Por isso eram utilizados os torpedos bangalores, cilindros de 1,5 m com 4 kg de TNT no interior, que eram posicionados embaixo desses obstáculos de arame farpado e então eram detonados, abrindo uma passagem de 3 metros numa fração de segundo. Nos casos de obstáculos maiores, esses tubos podiam ser conectados, aumentando ainda mais a área de desobstrução. Já ouviu falar dos padres que participaram da invasão da Normandia no dia D? Os chamados capelães militares chegaram nas praias com os soldados e até mesmo saltaram com os paraquedistas. Apesar de não combatentes, eles utilizavam o uniforme militar padrão dos outros soldados e eram identificados pela cruz branca pintada no capacete. Os capelães tinham funções importantes durante o conflito, principalmente a tão necessária assistência religiosa. Eles organizavam missas, enterros e até mesmo orações com soldados feridos no campo de batalha. Além disso, eles ajudavam na distribuição de alimentos e trabalhavam ao lado dos médicos nos hospitais de campanha. Mais de 10.000 capelães militares serviram com bravura durante a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 4.000 que participaram das invasões do dia D. Porque nessa cena da série Band of Brothers nós vemos um inglês vestido de soldado alemão caminhando entre os norte-americanos. Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Dias antes da invasão da Normandia no dia D, os britânicos realmente faziam isso para a familiarização dos norte-americanos com os uniformes inimigos que eles iriam encontrar no campo de batalha, tendo em vista que a grande maioria nunca tinha visto um soldado alemão ao vivo e de perto. Nas fotos do dia D e também na clássica série Band of Brothers, nós podemos ver alguns paraquedistas com o rosto pintado. E isso era feito para ajudar na camuflagem durante a noite atrás das linhas inimigas. Diversas técnicas podiam ser utilizadas para a camuflagem do rosto, mas a favorita dos paraquedistas era bastante simples e fácil de aplicar, até mesmo no campo de batalha, que era a camuflagem de fuligem utilizando uma rolha e um isqueiro. O
O paraquedista, antes de embarcar no avião para a invasão da Normandia, queimava com seu isqueiro a ponta de uma rolha, esperava esfriar e então camuflava seu rosto. Essa era uma camuflagem simples e muito resistente, permanecendo por vários dias. Mas caso o soldado precisasse aplicar novamente no campo de batalha, a rolha é pequena e fácil de carregar no bolso, e o isqueiro, claro, estava sempre junto com um maço de cigarros. O que eram aquelas bolsas pretas que os soldados aliados carregavam no peito durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante o planejamento dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados acreditavam que o exército alemão iria utilizar gás tóxico para conter a chegada dos soldados nas praias. Dessa forma, os soldados carregavam uma máscara de gás no interior dessa bolsa especial, que era toda emborrachada e selada para evitar a entrada de água do mar durante a invasão. Porém, logo no início da invasão, eles perceberam que não haveria esse ataque. E como essa bolsa era grande, pesada e carregada no peito, os soldados rapidamente descartaram elas. Inclusive, tem uma cena logo no início do filme, O Resgate do Soldado Ryan, que mostra exatamente isso. Por que será que durante a invasão das praias da Normandia no dia D, os soldados desembarcavam com seus rifles dentro de um grande saco plástico? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados descobriram que as armas utilizadas podiam apresentar problemas ou panes caso entrassem em contato com a água do mar e principalmente com a areia. Dessa forma, criaram essa capa impermeável de um material emborrachado chamado pliofilme, que podia ser facilmente retirado do rifle quando o soldado já estivesse fora do mar. Isso, claro, nos cenários favoráveis, mas como a gente sabe, a realidade foi bem diferente, com os soldados sendo fortemente atacados ainda dentro das embarcações de transporte. Muitos nem esperaram e já arrancaram essas capas em alto mar, ficando prontos para combate o mais rápido possível. O que era aquilo nos braços dos soldados aliados durante a invasão das praias da Normandia no dia D? Quem já viu os filmes e séries com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa clássica operação, os aliados suspeitavam que seriam atacados por gás tóxico. Por isso, todos desembarcaram utilizando uma grande bolsa de borracha no peito com uma máscara de gás no interior. E aquele braçal utilizado pelos soldados também tinha a ver com isso. O chamado braçal de detecção era tratado com uma cobertura química especial que mudava de cor quando entrava em contato com o gás tóxico, avisando os outros soldados que estava ocorrendo o início de um ataque com gás e todos deveriam colocar suas máscaras. Mas como a gente bem sabe, esses ataques não ocorreram e tanto os braçais quanto as máscaras foram descartados. O filme O Resgate do Soldado Ryan é baseado em uma história real? Em parte, sim. Em 1942, o cruzador USS Juneau foi afundado no Pacífico, tirando a vida dos 5 irmãos Sullivan que serviam juntos. Isso gerou muita comoção e o governo decidiu que nesses casos, o último irmão sobrevivente deveria voltar para casa, e o filme foi inspirado na história real dos 4 irmãos Nylund, onde aconteceu exatamente isso. Edward Nylund desapareceu no Pacífico em maio de 1944, Preston e Robert Nylund perderam a vida no dia D, e o último irmão, o paraquedista Frederick Nylund, sobreviveu ao dia D, mas depois de 9 dias foi informado sobre seus 3 irmãos, recebendo a ordem de voltar para casa mesmo contra sua vontade. Porém, 1 ano depois, o primeiro irmão apareceu vivo, pois havia sido capturado e preso pelos japoneses. Já ouviu falar nos tanques anfíbios da Segunda Guerra Mundial? Em 1942, os aliados desenvolveram um tanque M4 Sherman que funcionava também como barco, capaz de navegar sozinho até as praias e quando chegava lá funcionava como um tanque normal. Isso porque possuíam uma estrutura em lona retrátil em formato de casco,
permitindo a flutuação em alto mar. E tudo funcionava muito bem na teoria e também em condições favoráveis. Durante a invasão da Normandia no dia D, a maior invasão anfíbia da história, esses tanques passaram pelo primeiro teste real no campo de batalha, onde foram lançados em alto mar a cerca de 4 quilômetros das praias. Porém, o mar estava agitado e a maioria acabou afundando no meio do caminho. Na praia de Omaha, por exemplo, dos 29 tanques anfíbios que foram lançados ao mar, apenas 2 chegaram até a praia, porque os aviões aliados utilizados na invasão do dia D tinham as asas pintadas com essas faixas brancas e pretas. Quem já assistiu a série Band of Brothers com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação da invasão da Normandia no clássico dia D, os aliados se deram conta que iriam utilizar milhares de aeronaves ao mesmo tempo e elas poderiam ser confundidas com aeronaves inimigas no meio do combate, provocando fogo amigo. Dessa forma, 24 horas antes da invasão, o comando ordenou que todos os aviões fossem pintados com essas faixas nas asas para serem facilmente identificados tanto em solo quanto no ar. Centenas de soldados correram contra o tempo para pintar à mão milhares de aeronaves. E isso foi feito de propósito para que o plano não fosse vazado ao inimigo, que poderia se infiltrar pintando seus aviões da mesma forma. O que eram aqueles grandes balões flutuando pelas praias da Normandia logo após a captura aliada no dia D? Esses eram dirigíveis? Eram balões de observação? Errado! Esses eram os chamados balões de barragem, utilizados como mecanismo de defesa contra ataques aéreos. Isso porque esses balões gigantescos eram presos por vários cabos de aço tanto no solo quanto nas embarcações. Cabos que eram difíceis de visualizar durante o dia e ficavam invisíveis durante a noite. E quando o avião inimigo se aproximava para mergulhar e realizar o ataque, ele acabava batendo nesses cabos, quebrando as asas e também as hélices. Sem contar alguns desses cabos que possuíam explosivos que eram acionados quando o avião inimigo entrava em contato. E quanto mais balões levantados em uma área, maior era a rede de proteção por cabos de aço. Por que os soldados aliados fumavam tanto durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Quando a gente vê as fotos dos soldados norte-americanos durante esse conflito, em praticamente todas aparece alguém fumando, até mesmo em combate. Isso porque na época o hábito de fumar já era grande e era moda principalmente entre os homens. E aumentou ainda mais na guerra entre os soldados devido ao constante estresse no campo de batalha. Não é à toa que o maço de cigarro fazia parte oficial das rações militares de sobrevivência e eram distribuídos de forma oficial em grande escala pelo governo dos Estados Unidos diretamente para os soldados. Muitos dizem que esse foi o principal fator responsável pelo número recorde de fumantes nos anos 50, 60 e 70. Essa é uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial e um dos retratos do dia D. Mas o que sabemos sobre ela e por que segue tão popular até os dias de hoje? Esse é o registro da visita surpresa do general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, à base aérea de Greenham Common, na Inglaterra, no fim do dia 5 de junho de 1944, minutos antes dos paraquedistas embarcarem nos aviões para a primeira fase da invasão do dia D. Eisenhower caminhou entre os paraquedistas já totalmente equipados, desejando boa sorte. E essa famosa foto capturou o momento em que ele conversava com o primeiro-tenente Wallace Strobel, que era líder da Companhia E, já estava com o rosto camuflado e inclusive estava completando 22 anos naquele dia. No momento da foto, Eisenhower perguntava se ele estava preparado para a importante missão, que ele respondeu: sim, senhor. Nessa clássica cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, nós podemos ver o Capitão Miller usando um espelho para ver a posição inimiga. Mas de onde ele tirou esse espelho no meio do combate? Esse é um detalhe muito interessante, porque os homens realmente carregavam um pequeno espelho de aço inox que fazia parte do kit de barbear. E além de ajudar na higiene pessoal, esse espelho tinha também a importante função de sinalizar aeronaves nos casos de emergência. Um detalhe interessante que poucas pessoas conhecem.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o capacete M1 tinha várias funções no campo de batalha, além de proteger a cabeça do soldado. Uma delas era utilizando o casco de aço como uma panela improvisada para a preparação de alimentos e também para ferver água. Porém, com o passar dos meses, um problema começou a acontecer. Com a exposição constante dos cascos ao fogo, o aço enfraquecia e quebrava com facilidade, muitas vezes até vitimando os homens durante as chuvas de estilhaços e fragmentos. Dessa forma, em abril de 1945, o Departamento de Guerra passou a alertar e proibir esse tipo de utilização do capacete, como consta no Manual Individual de Roupas e Equipamentos. O que eram aqueles coletes amarelos que os paraquedistas utilizavam durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive a gente vê na clássica série Band of Brothers. Aqueles eram os coletes salva-vidas Mae West, importantes para os paraquedistas, tendo em vista que eles carregavam muitos equipamentos pesados e podiam afundar caso caíssem no mar. Dessa forma, o colete Mae West inflava automaticamente através de tubos de ar comprimido, evitando que o soldado afundasse no mar com todo o peso em equipamentos. E o nome foi dado em homenagem à atriz famosa dos anos 30, Mary Jane Mae West, porque quando inflado, o colete deixava os soldados com os peitos grandes, se é que vocês me entendem. E a cor amarela, apesar de ser péssima para camuflagem, era importante para a localização de soldados em alto mar pelas aeronaves de resgate. Nos dias de hoje, quando precisamos aprender algo, os vídeos do YouTube nos ajudam bastante. E sabia que isso também acontecia durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, o YouTube ainda não existia, mas os vídeos sim, na verdade os filmes. Os chamados filmes instrucionais eram componentes importantes no treinamento dos soldados, pois serviam como base para diversos temas, desde o funcionamento de armas até técnicas de combate com tanques e aviões. E por incrível que pareça, existiam também desenhos animados que divertiam os soldados e ensinavam ao mesmo tempo, como o clássico Soldados na Fu de 1943. Tudo apresentado de forma simples e didática em salas de aula ou pequenos teatros. Inclusive, vocês encontram a maioria desses filmes aqui no YouTube. Os jipes da Segunda Guerra Mundial são lembrados pela grande estrela branca pintada no capô, como forma de identificação militar oficial tanto em solo quanto pelas aeronaves. Mas por que alguns jipes tinham essa marcação em amarelo ao invés do branco? Essa tinta amarela tinha uma função importante nesses veículos, pois tinha um componente químico especial que reagia quando entrava em contato com gás tóxico, mudando de amarelo para a cor vermelha. E isso era importante para avisar os soldados com antecedência nos casos de ataques com gás, para que eles conseguissem botar as máscaras a tempo. E como a marcação ficava no capô, eles conseguiam ver facilmente enquanto dirigiam. Os rádios utilizados durante a Segunda Guerra Mundial eram grandes e pesados, sendo o principal modelo transportado nas costas como mochila. Mas e os paraquedistas, como eles conseguiam saltar com esses rádios durante as operações? Obviamente isso não era possível, porque eles não utilizavam os tradicionais rádios SCR-300, mas sim o rádio SCR-536, que era muito menor e mais leve, porém tinha uma potência menor e obviamente um menor alcance. Esse rádio pesava cerca de 2 kg e foi desenvolvido em 1940 para a aplicação militar. Além da baixa potência e alcance, esse rádio operava somente em uma frequência pré-definida, mas para os paraquedistas era muito útil e ajudava bastante durante as missões atrás das linhas inimigas. Sabia que o isqueiro Zippo salvou a vida de um soldado durante a Segunda Guerra Mundial? No dia 15 de agosto de 1944, o jovem soldado Leroy Boyce participou da Operação Dragão, na costa sul da França contra o exército alemão. Dos milhares de soldados aliados que participaram, muitos foram atingidos, inclusive Leroy. Porém, ele só foi perceber no fim da operação quando foi acender um cigarro, percebendo que
que seu isqueiro não estava funcionando porque havia sido atingido bem no meio. E de forma misteriosa, o projétil não atravessou. E ele conta que com toda a adrenalina no campo de batalha, ele nem percebeu. O isqueiro Zippo estava junto com um maço de cigarro no bolso da camisa, bem em cima do seu coração, salvando sua vida. Leroy Boyce guardou esse isqueiro por toda a sua vida. O que era aquela pequena lata que alguns paraquedistas carregavam na perna durante a invasão do dia D? Será que era uma garrafa d'água ou um cantil de uísque? Na verdade, não. Aquelas eram as minas Hawkins, utilizadas principalmente contra tanques inimigos. Mas como eram muito versáteis, podiam ser aplicadas de diversas formas, até mesmo como granadas em algumas situações. E como nós podemos ver em várias fotos, muitos homens carregavam essa mina amarrada em uma das pernas, para poder ser acessada com mais facilidade e velocidade. O capacete M1 era grande, pesado e desconfortável. Será que um soldado podia escolher lutar sem ele? E a resposta é não. Além da importante proteção contra fragmentos e estilhaços de explosões, o capacete servia também como identificação no campo de batalha, tanto de perto quanto de longe, para que ele não fosse, por exemplo, confundido com um soldado inimigo ou com um civil. Existiam sim diversos casos de homens que perdiam seus capacetes em meio ao caos do combate, mas assim que possível eles precisavam conseguir outro. Recentemente eu expliquei como muitos paraquedistas perderam suas armas durante a invasão do dia D, pois elas ficavam em bolsas que não aguentavam o choque de abertura dos paraquedas e rompiam. Um sistema novo que ainda estava em fase de testes. E então muitos de vocês questionaram o motivo de implementar um sistema experimental durante essa invasão tão importante. E o próprio Dick Winters respondeu essa pergunta durante uma entrevista à HBO, explicando que as bolsas de perna que foram criadas pelos britânicos sempre funcionaram muito bem nos testes em ambientes controlados. Mas como a gente sabe, a invasão do dia D foi muito diferente. O ataque alemão provocou caos e os aviões estavam em altíssima velocidade, muito além do recomendado, e claro, em altitude menor. Além disso, essas bolsas estavam muito mais pesadas por equipamentos adicionados de última hora. Os paraquedistas da 101ª Divisão Airborne foram sem dúvidas muito importantes durante a Segunda Guerra Mundial, pois foram os primeiros em solo francês na madrugada do dia 6 de junho de 1944, o famoso dia D, como brilhantemente retratados na série Band of Brothers. Esses paraquedistas chegaram atrás das linhas inimigas 6 horas antes da invasão das praias da Normandia, com o objetivo de captura e proteção dos acessos à praia de Utah, para a chegada dos soldados pela manhã. Eles cumpriram essa missão com bravura e também destruíram importantes baterias de artilharia da costa, o que com certeza salvou a vida de milhares de soldados durante a invasão. Não é à toa que são lembrados como heróis até os dias de hoje. Porque os paraquedistas prendiam suas facas nas botas durante a Segunda Guerra Mundial, popularizando ainda mais a expressão faca na bota. A faca era um equipamento obrigatório para os paraquedistas. Isso porque durante as operações era comum alguma coisa dar errado e muitos caíam em cima de árvores e ficavam pendurados. Nesses casos, a faca era muito importante para o soldado conseguir cortar a linha, descer da árvore e voltar para a missão. Mas então por que prender a faca na bota e não no cinto como todos os outros soldados? Dependendo da missão, os paraquedistas saltavam com quase 60 quilos de equipamentos presos no peito, nas costas e nas laterais das pernas. E como os braços precisavam ficar livres para os saltos, o único espaço que sobrava para a faca era na lateral da bota. E depois do dia D, mesmo sem todos esses equipamentos presos ao corpo, prender a faca na bota acabou virando a marca dos paraquedistas. Tanques infláveis durante a Segunda Guerra Mundial? Que história é essa? Pois é, os aliados realmente construíram tanques, caminhões, artilharia e vários outros equipamentos infláveis por um motivo bem interessante. Como a gente bem sabe, a invasão do dia D ocorreu pela Normandia, mas os aliados tentaram enganar o exército alemão, passando a impressão de que seria em uma área mais afastada. E eles fizeram isso através desses veículos infláveis, de maquetes de aeronaves e também de bases
bases falsas, que vistos de cima pelos aviões enganavam muito bem o reconhecimento aéreo alemão, que de fato acreditaram que existiam tropas aliadas naquela região e direcionaram soldados e veículos para lá, enfraquecendo a segurança das praias que seriam de fato invadidas. O que eram aquelas grandes estruturas metálicas nas praias da Normandia que a gente vê nas fotos e também nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqueles asteriscos de aço se chamavam Czech Hedgehogs, ou ouriços tchecos, e eram grandes obstáculos que ficavam embaixo da água por toda a extensão da praia, com o intuito de rasgarem os cascos dos barcos que tentassem se aproximar. Porém, no dia da invasão, no dia 6 de junho de 1944, a maré estava baixa e esses obstáculos ficaram completamente expostos, não funcionando contra as embarcações e ainda servindo como escudo para os soldados contra os disparos. Já ouviu falar na Well Bike, a moto dobrável dos paraquedistas britânicos? Essa era uma moto muito compacta e dobrável que era lançada dos aviões em uma cápsula com paraquedas, junto com os paraquedistas britânicos, que conseguiam abrir rapidamente essa moto e utilizar para os deslocamentos mais rápidos. Mas apesar de ser uma ideia bem interessante, essa moto tinha vários pontos negativos, como a baixa potência, as rodas pequenas demais, e o tanque também muito pequeno, para cerca de 4 litros de combustível. Porque os paraquedas dos aliados abriam de forma automática quando eles saltavam dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Não seria melhor o paraquedista escolher o melhor momento? E a resposta é não. Por um motivo muito importante. Como os paraquedistas chegavam atrás das linhas inimigas, era muito importante que eles tocassem o chão em grupo, um próximo ao outro e com o menor intervalo possível. E se eles pudessem escolher o melhor momento, uns chegariam primeiro, outros demorariam para chegar, também ficariam espalhados em uma área muito maior. Por isso a melhor opção era saltar rapidamente um após o outro, com o paraquedas abrindo de forma automática. A invasão da Normandia no dia 6 de junho de 1944 foi decisiva para a libertação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quantos soldados aliados participaram dessa invasão? 5 mil? 10 mil? 20 mil? Por incrível que pareça, o número foi muito maior. Foram mais de 170 mil soldados aliados que participaram dessa invasão, de acordo com a Enciclopédia Britânica. E dentre os vários países que participaram, 54 mil soldados eram dos Estados Unidos, também 54 mil do Reino Unido e 21 mil soldados do Canadá, sem contar os mais de 23 mil paraquedistas que participaram das primeiras fases dessa operação. Além disso, foram utilizadas mais de 6 mil embarcações, 20 mil veículos e 12 mil aeronaves, e por isso é conhecida como a maior operação anfíbia da história. Porque alguns paraquedistas usavam óculos nos capacetes durante a invasão da Normandia no dia D. Mais uma vez, vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Durante a Segunda Guerra Mundial, os óculos de proteção, em vários modelos diferentes, eram muito populares entre os soldados, protegendo os olhos contra a entrada de poeira, fumaça e fragmentos em combate. Esses óculos eram mais utilizados pelos motoristas, mas eram sim populares também entre os paraquedistas, tendo em vista que protegiam os olhos do vento e da fumaça durante o salto, mas somente durante o salto. Depois eles eram geralmente descartados. Será que os soldados carregavam canivetes durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. Principalmente os paraquedistas, que além da faca, carregavam também o canivete de paraquedista M2, que tinha um pouco mais de 10 centímetros e era de abertura automática por mola através de um botão lateral, para que o paraquedista numa situação de emergência conseguisse acionar ele utilizando somente uma das mãos. O canivete M2 tinha também uma trava lateral para evitar acionamentos acidentais e uma argola de metal embaixo com fiel de paracorde. Sua função também era para ajudar o soldado a cortar as cordas do paraquedas e descer caso ficasse preso em cima de uma árvore e não tivesse como acessar a sua faca da perna. Isso porque ele era armazenado em um bolso especial na lapela da jaqueta de paraquedista M42, permitindo o acesso rápido e fácil.
Esse militar norte-americano da Segunda Guerra Mundial te parece familiar? De origem muito pobre, ele trabalhava em uma mina de carvão quando em 1943, com 22 anos, decidiu se alistar e entrar na guerra. Ele rapidamente se destacou nos treinamentos pelo porte físico e virou sargento operador de metralhadora .50 em um avião bombardeiro B-29 Super Fortress, participando de 25 missões no Pacífico até ser atingido no ombro em combate, lutando contra um avião japonês nos céus do Japão em 1945. Ele então recebeu a medalha Coração Púrpura e foi dispensado do serviço militar, iniciando sua carreira de ator nos anos seguintes. Esse da foto é Charles Bronson, um dos maiores nomes do cinema de ação que serviu com bravura durante a Segunda Guerra Mundial.